Palhaço e fascismo. Você deve ter lembrado de imediato daquele cara lá de Brasília, né? Mas não, hoje eu não vou fazer um vídeo sobre ele. Hoje eu vou falar de um dos melhores filmes já feitos, que usa da arte da palhaçaria, do bom humor, para tocar de forma sensível um dos piores momentos da nossa humanidade, que é o filme A Vida é Bela. Só que para isso eu vou ter que explicar um pouco como funciona a arte da palhaçaria. A arte da palhaçaria se equivale e muito sobre dois arquétipos, o branco e o Augusto. O branco é aquele palhaço mais certinho, mais engomadinho, geralmente o mais forte, o mais gordo, que costuma dar ordens, é bravo, quer mostrar autoridade e que se acha forte, mas que na verdade é fraco e facilmente enganado. Já o Augusto é o malandro, geralmente é um cara mais magro, mas de aparência mais frágil, que tem as expressões sempre muito exageradas, ele arqueia muito as sobrancelhas, ele mexe muito com a boca, ele mexe com o nariz, ele se expressa bastante com o corpo, ele segue as ordens sem pensar duas vezes, ele se atrapalha, ele cai no chão e ele sempre enrola o branco. O branco sempre vai ser a escada do Augusto. Então, entre muitas aspas, o Augusto sempre vai ser o palhaço engraçado. E um exemplo clássico que a gente tem aqui no Brasil, e até bastante óbvio, são dos Trapalhões. Você vai pensar de forma bem fácil para Augusto, Didi, e para Branco, o Dedé. Você já deve ter ouvido várias vezes por aí que o Dedé era o trapalhão mais sem graça do que os outros, mas isso se dá justamente porque ele era o palhaço branco. Ele servia de escada para os outros três Augustos, que eram o Didi, Zacarias e Mussum. Só que esses papéis de Branco e de Augusto costumam alternar. Se você lembrar daquelas esquetes, muitas vezes o Dedé ele começava a ser malandro com alguém, aí a ser malandro uma, duas vezes, já na terceira ele tentava sacanear o Didi e era sacaneado. Ou seja, o Dedé ele atuou ali em 2 ciclos como Augusto, como malandro. E esses papéis também alteram bastante em vários tipos de situações e personagens. Quando um personagem branco está mais perto de um outro personagem que é mais branco, o que originalmente é branco fica um pouco mais Augusto. Um exemplo ainda nos Trapalhões é do Sargento Pincel. Sargento Pincel, lá naquele quadro lá do Quartel dos Trapalhões, ele era a escada suprema. Ele é o branco supremo, militar, mal-humorado, que vive dando ordens, é meio gordinho e meio forte. Então todo mundo com ele vai ser Augusto, inclusive o Dedé. Inclusive, para mim, essa é a parte que o Dedé melhor brilhava. Um outro exemplo também muito conhecido aqui no nosso Brasil, que a gente pode aplicar esse sistema de Augusto e Branco, é no Chaves. O Chaves, quando está atuando com Kiko, o Chaves sempre vai ser o Augusto em todas as situações. Já o Kiko, quando está atuando com Chaves, ele vai ser um personagem mais branco. Ele sempre vai ser enrolado pelo Chaves. Mas o Kiko é um palhaço branco muito engraçado quando atua com Chaves, certo? Porém, o Chaves tem outro personagem que seria o palhaço branco, que seria o Seu Madruga. Quando o Kiko atua com o Seu Madruga, que é um personagem mais branco, o Kiko fica engraçadíssimo, porque ele assume e muito bem a personalidade de um palhaço Augusto. No caso, o ator ele incorpora bem o Jerry Lewis, que também é um outro exemplo perfeito de palhaço Augusto.
Só que o Seu Madruga, ele não é branco o tempo todo. O Seu Madruga, quando ele atua, por exemplo, com o professor Girafales, ele assume a personalidade de Augusto. E a gente vê uma face do Seu Madruga divertidíssima. Então, através do Chaves, a gente consegue ver que palhaços brancos podem ser sim engraçados. Eles não precisam estar necessariamente virados no Augusto. Mas tá bom, Jorge, o que essa explicação aí tem a ver com A Vida é Bela? Na primeira cena do filme, a gente já vê uma cena clássica de palhaçaria, que são duas pessoas num carro desgovernado indo de encontro a uma multidão. No caso, o Guido, que é o personagem principal desse filme. Ele tá com seu carro sem freio, numa ladeira, e tem ali um monte de pessoa aglomerada, e ele começa a gritar desesperadamente, a fazer gestos para aquele pessoal sair do meio do caminho. E no meio dos seus gestos, aquela população entende que ele está fazendo ali uma saudação nazista, e eles saem do meio do caminho, fazem ali um corredor para ele, começam a comemorar, a jogar confete, a balançar a bandeirinha do seu país, e o Guido não entende nada. Depois a gente, espectador, entende que eles na verdade estavam esperando ali uma carreata militar fascistoide para um general ali de 5 estrelas que, por coincidência, ia passar mais ou menos ali por aquele minuto. Essa primeira cena demarca bem o que vai ser o filme. Vai ser sobre fascismo, sobre preconceito e sobre palhaçaria. Ele já deixa esse tom leve, bem-humorado, com uma coisa horrível, que é uma saudação nazista. O Guido é o Augusto desse filme. Só que você lembra lá daquela minha explicação que o Augusto sempre precisa de um branco como escada para fazer graça? E como é que isso funciona aqui nesse filme? Bom, tem várias cenas de palhaçaria que o palhaço está sozinho. Então como é que elas funcionam sem uma escada? Bom, nesse caso, quem é o branco, quem é a escada, é a plateia. O Augusto estabelece uma regra com a plateia, seja ela qual for, e começa a quebrá-la para quebrar a nossa expectativa e assim fazer o humor. O Guido, nesse caso, ele usa como branco várias coisas, mas principalmente o status quo do fascismo ali da década de 30 da Itália. E isso é muito bem demarcado durante o filme. O Guido é um Augusto tão bom, que todas as cenas que envolvem ele são bem lúdicas, bem fora da realidade e são muito bem humoradas. Para começar, como ele conhece a Dora, que é uma moça que estava tentando sair de casa através da janela, e ele faz um jeito dela cair em cima dele. Depois ele está andando de bicicleta e dá um jeito de cair em cima dela. Mais tarde ele arruma um jeito de se infiltrar como inspetor na escola onde ela trabalha, só para arrancar um sorrisinho dela. Ele descobre que ela tem um noivo que ela não gosta, ele faz de tudo para atrapalhar e agradar a tal da Dora e assim conquistar o seu coração. A inteligência e a sagacidade do palhaço Augusto, aqui no caso o Guido, também é demarcada de outra forma. A principal dela é de um doutor que gostava muito de visitar ali o restaurante onde o Guido trabalhava como garçom, e eles gostam muito de trocar charadas. Pô, esse cara é um doutor, cientista, muito importante, e o Guido é só um cara pobre que está trabalhando de garçom de favor no restaurante do tio. Então, no mundo mais normal, você acabaria não colocando um cara pobre, sem muita escolaridade, no mesmo equivalente de um cientista renomado, certo? Mas o filme ele faz questão de várias vezes ressaltar que eles são iguais. Ou até que o Guido é superior ao doutor. O Guido sempre está um passo do doutor. Ele está sempre um passo desse pessoal mais graduado e mais bem pago, mais engravatado. Outra cena também bem lúdica que acontece é também dentro desse restaurante,
que tá vindo um inspetor nazista de Roma, que vai dar uma palestra sobre diferença racial num colégio local, e o restaurante já tá fechado, o Guido quer ir embora, e ele consegue, através da malandragem, da sagacidade dele, convencer aquele inspetor a comer justamente a comida que estava sobrando, que era ali uma comida leve, com peixe, salada e um vinho branco. Essa primeira parte do filme, ela demarca muito bem o tom de que vai seguir o filme. Ele traz um tom bem alegre, bem lúdico, bem descontraído, bem colorido, com músicas bem alegres, justamente para quebrar isso na segunda parte, que é aquela parte do campo de concentração que todo mundo mais lembra. Muita gente diz de forma errada que essa primeira parte é inútil, mas se essa primeira parte não existisse, a gente não ia acreditar no que acontece na segunda parte. Na segunda metade, o filme ainda carrega muito de humor lúdico e de palhaçaria, porém é uma situação bem mais pesada. O filme deixa de ser tão colorido e ter músicas alegres para ter aquele tom mais cinza, mais sujo, que é o que demarca toda aquela tristeza que a gente lembra ao pensar de um campo de concentração. O Guido, ele continua sendo aqui um palhaço Augusto, muito inteligente e sagaz, porém ele muda aqui a chave. Como ele já conquistou a sua amada na primeira metade do filme, a sua missão na segunda metade do filme é preservar a sua vida e do seu filho e preservar principalmente a inocência da criança, não fazendo acreditar que aquilo dali é um monte de fascista preconceituoso apenas porque eles são judeus. Ele mente dizendo que não, aqui essa loja é proibido cachorro judeu porque o cara não gosta, o cara faz o que quer. Ali no outro é proibido italiano e cavalo, cada um faz o que quer. Porém, quando eles são levados à força para o campo de concentração, não tem mais como meter essa. Então ele inventa que tudo aquilo é uma grande competição de pontos, que quem ganhar 1000 pontos vai ganhar um tanque de guerra, e a criança fica animada. E por conta da primeira parte do filme, que nos mostrou de forma tão lúdica esse mundo, a gente compra aqui vários absurdos. O primeiro deles é quando os soldados alemães chegam e pedem para uma pessoa traduzir as ordens para o italiano. E o que o Guido se oferece, vai lá e repete as mesmas mentiras que ele disse para o filho, fazendo assim ele acreditar ainda mais. E o pessoal que estava ali, sabendo que estava só esperando a hora da morte, nem reclama de nada, tá tudo bem, porque pelo menos a criança, se morrer, não vai morrer tão triste, tão desesperada. É melhor pra gente essa criança mais calma, achando que tá brincadeira, do que ela chorando e gritando o tempo todo. Inclusive, a criança nem poderia ficar ali, né? Se você conhece esses campos de concentração, crianças ficavam em outro lugar, o filho do Guido estava ali escondido. Bem, por conta dessa parte totalmente lúdica, a gente também compra inúmeras coincidências que acontecem. Ele inventa esse sistema de pontos, e quando o menino está desacreditando, entra um prisioneiro do campo de concentração com a mão na barriga, dizendo que levou 20 pontos. No caso, ele claramente levou 20 pontos de um machucado feio que ele deve ter sofrido, mas o menino pensa, caramba, olha só, meu pai não está mentindo mesmo. Outra dessas coincidências, que somente o Deus da palhaçaria abençoaria o mais sábio e sagaz dos Augustos, é a parte que o menino quase morre quando os nazistas falam que ele tem que tomar banho. Só que a gente aprende que esse menino não gosta de tomar banho. Então ele se esconde, mesmo com o pai dele brigando, e isso acaba salvando a vida dele. É um momento de muita aflição. E o filme sabe quebrar a nossa expectativa justamente nisso, porque a gente viu que o menino não gosta de tomar banho, ele se salva com isso, a gente já tá com a suspensão de descrença lá em cima e tá tudo bem. A gente até ri
de uma cena de execução iminente que poderia acontecer com uma criança. Por isso que eu digo que esse filme é genial. Outra coincidência que acontece é o Guido encontrar o doutor que fazia charadas com ele, e com isso o Guido consegue viver um pouco mais de tempo trabalhando como garçom. E bom, o ato final do filme todo mundo lembra, que é o Guido marchando alegremente para a morte para poder salvar a vida e a inocência do garoto. Essa cena ela é muito marcante porque a gente foi levado a acreditar que o Guido pode se sair bem com tudo que ele tentar. Tudo que ele tentar, ele se deu bem até aí, por que não aquele também não vai se dar bem? Só que a gente vê que aquilo dali é uma situação impossível, ele não vai escapar. Mesmo assim, ele sai de muito bom humor e salva a vida do menino. Essa cena, além de tentar ser engraçada, ela está sendo muito comovente. Ela está mexendo com os nossos sentimentos de choro e os nossos sentimentos de alegria. Porque, olha só, a vida é bela, aquela criança está salva, aquele pai conseguiu cumprir o seu objetivo, conseguiu salvar a vida do filho. Infelizmente ele teve um final trágico, mas... tudo bem, olha só que final bonito, olha só que final marcante. Se aquela primeira parte do filme não tivesse existido, a gente só pegasse essa segunda metade, a gente achar, que filme mentiroso, até parece que isso acontece. Fala sério, meteu essa, o cara caiu nessa. Pô, o filme ele é brilhante justamente por brincar o tempo todo com uma situação muito absurda e com uma situação muito séria, que é o fascismo. Por isso, quando se fala de palhaçaria e fascismo, eu lembro desse filme. Quem faz palhaçaria é palhaço. Quem faz palhaçada é idiota. Tá ok? Bom, gente, é isso. Espero que tenham gostado. Que o Deus da palhaçaria me traga muitos comentários, likes e compartilhamentos e inscrições. Se você gostou desse vídeo, indique ele para 5 amigos. Não é esquema de pirâmide, é marketing multinível. O canal Otaking sempre traz conteúdos aqui mais inteligentes e mais reflexíveis. Infelizmente eu não sou lá tão engraçado assim quanto o Guido. Eu tô mais para um palhaço branco. É isso aí. Até a próxima!